Olá, hoje estamos aqui com a Mila Ribeiro, ela é UX Designer. Quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo? Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Mila. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Fico bem feliz de estar aqui. Então, nós que agradecemos, a gente convidou você porque você é uma pessoa que está numa área que é uma fronteira lá com a computação, então a nossa primeira pergunta é como é que você se interessou por UX? Então, eu comecei a mexer com web design na época que isso era a coisa do momento, assim, quando eu tinha lá meus 15 anos, e até me identifico um pouquinho com vocês, sem querer ser pejorativa nem nada, porque eu tinha lá meus 15 anos e ficava programando meus próprios templates de blog. Então, HTML, CSS, e aí eu queria entrar numa faculdade de web design, eu queria fazer isso. Só que não existia web design na época, existia design gráfico, design de produto. Então, eu entrei na minha faculdade de design para trabalhar especificamente com essa área de computador, né? Sempre fui. Meu pai é analista de sistemas, tudo, então eu sempre estive com um pezinho ali na tecnologia. E aí, no decorrer da faculdade, eu fui descobrindo que existiam áreas específicas ligadas a isso, não era web design, né, para você ficar programando templatezinho e ficar fazendo site, mas tinha a área de interface, tinha a área de interação com usuários, né, e aí a área de UX, que, na verdade, é um termo, para mim, um pouquinho recente, porque na minha época de faculdade, a gente falava de interação humano-computador. Era outra coisa, né? Então, eu me interessei muito, na verdade, porque daí era bem o foco que eu queria e eu percebi que eu podia usar todas as minhas outras skills, as minhas habilidades de empatia, de conversa, de estar em contato com pessoas, né? E não só ficar prototipando ou desenhando atrás do computador, trabalhando com uma área de experiência, né? Então, foi isso, assim, eu me interessei muito por isso, porque eu vi uma possibilidade de interagir com quem ia usar as coisas que eu desenhasse. Certo. E como foi, então, a sua formação, considerando essa área, né, de UX? Tá, então eu fiz a minha faculdade de design gráfico, né, e quando eu terminei ela, eu fiz uma pós-graduação de design centrado no usuário, na Universidade Positivo, e comecei, ano passado, um programa de mestrado, né, na Universidade Federal do Paraná, para trabalhar com UX mesmo, né, mas seria pesquisa em UX, então eu estava trabalhando, pensando em métodos de avaliação de interface do usuário, né, de avaliação de UX, não só como fazer UX, mas como avaliar isso também. Mila, por que o UX é importante para quem desenvolve sistemas computacionais? Nossa, na verdade, eu acho que o UX é a palavra central para quem está desenvolvendo algum sistema, porque a gente desenvolve o sistema para alguma pessoa utilizar, né? Tirando coisas relacionadas a back-end, que a máquina trabalha ali sozinha, a gente sempre tem que pensar em quem é que vai estar usando aquilo na ponta, tudo aquilo que a gente está desenvolvendo, né? Então, é muito importante que a gente pense como é que essa pessoa vai interagir com esse sistema, se está fácil para ela utilizar, se ela está conseguindo se entender, se tem alguma coisa que não está funcionando, né, do ponto de vista não técnico necessariamente, né, mas técnico também, porque a experiência do usuário não é só de design que a gente fala, né, não é só a interface, então a gente pensa em performance quando a gente está falando de experiência do usuário, a gente pensa em bug, a gente pensa, isso aqui não, esse botão não está com a ação que ele deveria ter, tudo isso influencia na experiência mesmo, né? A experiência do usuário é muito, eu vou dizer entre aspas, óbvio, né? Mas é muito claro o que a gente está buscando. A gente quer que a pessoa que esteja utilizando, né, o utilizador ou o usuário, tenha a melhor experiência possível com aquilo que a gente está desenvolvendo. E aí eu penso que se a gente não olhar para esse lado, quando a gente está falando de computação e de desenvolvimento de sistemas, é meio que jogar o trabalho fora, porque a gente vai desenvolver um negócio incrível, que
por trás está funcionando super bem e está assim, aquele código limpo, perfeito, tudo redondinho, mas que a pessoa que está na ponta não consegue usar. Aí de que adianta? Sim, verdade. Isso tudo que você falou é bem importante, né? Se não tiver tudo redondinho na ponta também, aí não vai adiantar. Uma outra pergunta que a gente tem é o que é design thinking e design research? Esses termos, eles são relacionados? Eles são relacionados, mas eles são diferentes, tá? O design thinking, ele é um pensar como design, né? O design, ele é uma forma de projetar, é uma forma de inovar, de pensar fora da caixa, e aí a gente traz para o design thinking essa carga toda de pensamento de design que a gente tem quando a gente está construindo o projeto para qualquer área da nossa vida, para qualquer área do nosso trabalho, né? Então, a gente vê engenheiros utilizando design thinking, a gente vê médico trabalhando com design thinking, né? Ele é quase como uma metodologia, um método, na verdade, né? Não uma metodologia. A gente entende o design thinking dessa forma, como uma forma diferente de fazer algo, e essa forma diferente é a forma como os designers costumam fazer. Agora, o design research é algo que pode fazer parte do design thinking, né? Ele se a gente for traduzir o termo, é muito simples, é pesquisa em design. Então, a gente está utilizando métodos de design para fazer uma pesquisa e utilizando a pesquisa para incrementar os nossos projetos de design. Então, normalmente, o design research, ele é relacionado diretamente com um projeto ou com algum trabalho que envolva o design, né? Enquanto o design thinking, ele pode ser aplicado em qualquer situação, o design research, ele é uma ferramenta para complementar essa forma de pensar, essa forma de trabalhar no projeto. A gente sempre faz essa pergunta aqui para as mulheres da computação sobre a importância do inglês e da matemática para quem quer seguir carreira em computação. Só que, claro, você é do design, do UX, então, aí talvez mudar um pouco a pergunta. Em primeiro lugar, sobre o inglês, né? A gente está falando aqui é UX, que se não me engano é User Experience, experiência do usuário. A gente está falando vários termos em inglês, né? Então, qual a importância do inglês e que outras disciplinas, além do inglês, são essenciais para quem quiser seguir carreira em UX? Então, UX é uma carreira que surgiu no design, mas hoje a gente vê até publicitário e pessoas ligadas à área de línguas, letras, trabalhando dentro dessa área, porque a gente tem ramificações dentro do UX. A gente tem o UX researcher, né, que é e aí eu tô falando vários termos em inglês e já dá para perceber a importância do inglês, né, mas tem o pesquisador de UX, né, que vai trabalhar com a pesquisa com o usuário, pesquisa de campo, a gente tem o UX writer, que é o escritor, então ele vai pensar em todas as frases, em toda a mensageria, em tudo o que está escrito nos sistemas, né, para poder alinhar esse discurso, essa linguagem com o usuário que está buscando. E a gente tem o designer, a gente tem profissionais de UX que trabalham no desenvolvimento, né? Então, assim, falar qual seria uma disciplina ou algum conhecimento específico que seja essencial para UX é meio difícil, porque seria, tipo, todos, né? A gente é meio que um guarda-chuva de várias habilidades que a gente adquire, que é mais ou menos como um designer costuma trabalhar, né? A gente olha para várias referências, bebe de várias fontes e coloca isso tudo no nosso projeto. Isso é o design thinking também, né? A gente faz várias pontes, várias intersecções para poder chegar no nosso projeto. Falando especificamente do inglês, eu considero muito, muito importante, quase que essencial, porque a literatura e todo o material de pesquisa que existe relacionado a isso, todos os desenvolvimentos que tem, acontecem em língua inglesa. Os pais da usabilidade e da experiência do usuário são o Nielsen e o Norman, que são dois pesquisadores, e eles falam em inglês, né? E eles têm um site incrível em inglês. Então, assim, tem muita gente traduzindo, tem muito conteúdo bom em português, a gente consegue encontrar muita coisa, mas as principais fontes que a gente tem ainda estão no idioma inglês. Então, eu acho muito, muito importante, né, para a gente, pelo menos, conseguir ter o embasamento que a gente precisa para poder fazer os nossos projetos fluírem. Agora, outra
outra disciplina que seria importante, matemática eu não acho que seja, tá? Vou deixar bem claro aqui que matemática, assim, a gente trabalha muito pouco com cálculo, né? Até porque quando a gente está trabalhando com cálculo, nem que seja de geometria, tudo, porque hoje em dia a tecnologia está aqui para isso, a gente não precisa pensar muito para poder executar os nossos protótipos, as nossas coisas. Eu acho que talvez se o pesquisador de UX quiser se aprofundar e fazer todo esse trabalho sozinho, alguma coisa relacionada à estatística, daí eu acho que a matemática poderia ser um pouquinho interessante, né, porque quando a gente está falando de pesquisa, a gente pensa em pesquisa qualitativa, sim, que eu acho que é a principal dentro da experiência do usuário, é a pesquisa qualitativa, porque daí a gente vai estar emergindo dentro do universo do usuário, né, mas tem pesquisas quantitativas também, e aí na quantitativa a gente precisa da estatística para poder fazer o negócio rodar bonitinho, a gente ter o dado ali, a informação, né. Eu acho que uma disciplina bem importante para quem está trabalhando, para quem quer seguir carreira de UX, nossa, difícil pensar nisso. Eu não consigo pensar em outra coisa que não seja relacionado a design, mas é porque é da minha área, né? Então, assim, eu acho que cadeiras de universidade que sejam de interface ou de contato com outras pessoas, né? Um pouquinho de... Eu acho meio controverso isso, mas eu gosto de falar, porque foi uma coisa muito importante para mim. Eu tive algumas aulas de PNL, que é Programação Neurolinguística. E isso, apesar de não ser considerado academicamente, as pessoas ignoram completamente, e assim, eu vou ser sincera, eu não aplico PNL na minha vida, né, mas me ajudou a entender muito melhor as outras pessoas, então eu consigo ter uma técnica de condução melhor para poder entender o que o outro usuário está falando, né, a pessoa que eu estou entrevistando, eu consigo me colocar no lugar de outra pessoa, ter mais empatia, então eu acho que disciplinas ligadas à área de humanas, nesse caso, são muito bem-vindas, porque você tem contato com a outra pessoa, né? Você tem contato e interação com essas outras pessoas, e a gente precisa saber como conversar com elas, como extrair a melhor resposta possível, como não influenciar nas respostas, né? Como fazer uma pesquisa que a pessoa te dê um monte de insight e você não induza nada do que ela está falando, então é algo bem complexo de aprender, e que eu acho que as disciplinas de humanas conseguem trazer bastante, assim, sabe? E como que é o seu dia a dia, então, né? O seu dia a dia é mais, hoje, né, acaba ficando na frente do computador, acredito eu, né? Sim, Muito a maior parte do tempo. conversando com outras pessoas, fazendo pesquisas, como que é? Então, eu trabalho numa empresa de tecnologia, né? Eu não trabalho acho que é difícil hoje em dia que tenham muitas empresas que sejam especializadas e específicas de UX. A gente encontra muito isso em áreas de empresa de publicidade e tal, né? Que tem uma área voltada para isso, mas a grande maioria das pessoas que trabalham com UX hoje trabalham dentro de empresas de tecnologia, né? Dentro de uma área específica dentro dessa empresa. Eu sou uma dessas. E o meu trabalho, apesar desse comentário, né, provavelmente por causa da pandemia, eu trabalho de casa, trabalho home office já faz 5 anos. Então, funciona super bem, sabe? Funciona, eu vou para a empresa, faço pesquisa quando necessário, mas a maior parte do meu trabalho realmente é atrás de computador, fazendo reunião metade do meu dia. Mas é algo que quando a gente pensa na parte de pesquisa, é muito legal. Eu fico muito feliz quando a gente chega numa etapa do projeto onde a gente precisa fazer uma avaliação de usabilidade, ou a gente precisa testar ou conversar com usuários dos nossos sistemas, porque aí a gente sai do mecânico de ficar ali só prototipando, desenhando uma interface e pensando, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, e vai ver se realmente funciona, se não funciona, faz uma troca, entende quem é que está usando, né, tem um feedback ali, porque aí você está entregando alguma coisa para as pessoas. Normalmente, na minha empresa que eu trabalho, a gente sempre faz teste com algo já desenvolvido, então a gente chega com a interface pronta já, a gente
muito raro a gente fazer uma pesquisa inicial, né, para saber qual é a demanda do usuário, porque isso já vem da área de vendas, enfim, cada empresa tem os seus trâmites. Mas a gente chega sempre com uma interface e aí a gente já vai colher um feedback daquele usuário, que normalmente é um cliente, né? Então é muito legal a gente ver onde a gente está acertando, onde a gente está errando, o que poderia ser diferente. Eu gosto muito, muito, muito da área de pesquisa, sabe? Então eu fico assim toda alegrinha quando tem momento de teste de usabilidade, teste de experiência nos meus projetos. Mas o meu dia a dia, para ser bem sucinta, assim, né, eu trabalho fazendo prototipação hoje em dia, é difícil a gente trabalhar só com layout estático, né, então só no Photoshop lá, hoje em dia é muito, muito difícil. A gente trabalha normalmente com protótipo, né, porque aí a gente consegue simular interações já, né, você clica aqui, vai para tal lugar, você clica aqui, faz tal coisa, e isso ajuda bastante a gente entender essas questões de experiência. Então, eu passo metade do meu dia prototipando telas, né, e pensando em coisas diferentes, em como resolver um problema que chega, né, uma demanda nova que surge, e a outra metade eu passo em reuniões, porque é muito importante a gente entender as demandas que chegam também, né, o trabalho de UX é muito pouco só mecânico, né, eu digo isso porque muitas vezes no design, vocês não saberiam, mas no design a gente tem a área, chega assim um briefing, chega toda a demanda, a gente pega e faz, fica ali concentrado, faz tudo. Para quem está na codificação, isso deve acontecer também, né? Só pega aqui, chega aqui, eu vou fazer esse código até resolver. E quando a gente faz a reunião, a gente entende tudo que a gente precisa entender. É o momento de tirar dúvida, é o momento de abrir o coração e falar, olha, não entendi isso, me explica de novo, e sem medo, sabe? Eu acho que é uma coisa que é importante falar para quem está começando, né, que não pode ter medo de perguntar, de dizer que não entendeu, né? Isso não é sinal de inexperiência, é só sinal de que a pessoa não conseguiu se comunicar tão claramente quanto você estava esperando ou quanto você precisava. Às vezes o problema está na outra pessoa, inclusive. Então, sem medo de perguntar, sem medo de dizer não entendi, repete, por favor, me explica de novo, né? Porque senão você não vai conseguir fazer o seu trabalho. Então, o que eu estava dizendo é que você não precisa e nem pode ter medo de perguntar, porque se você não perguntar, você não vai saber o que você precisa fazer e você não vai entregar o que está sendo esperado. Então, sem medo, pergunta se não entendeu, pede para repetir de volta, que é só você fazendo o seu trabalho. E o trabalho de UX é essencialmente perguntas, né? Então, a gente sempre pergunta e pergunta mais um pouquinho, e quando a pessoa já tá cansada de responder, você pergunta mais uma. Porque é extrair o suco do suco do suco para você ter todas as informações que você precisa. E se no meio do caminho aparecer de novo, você tá lá desenhando e surgir uma dúvida, pergunta de novo. A gente é conhecido como os perguntadores, os questionadores, assim. Mas é assim mesmo. Você falou em prototipação, né? Só para complementar, que ferramentas você usa? Olha, por muito tempo eu utilizei o Ashuri para prototipar, mas hoje em dia o pessoal tem utilizado bastante o Adobe XD, tem o Figma que o pessoal usa bastante, mas eu prefiro o XD porque eu já tenho familiaridade com todos os programas, todos os softwares da Adobe. Então, é uma questão de interface mesmo, e aí é legal, né, que a gente se percebe como usuário também, né, porque eu, por ter tanta familiaridade com todos os outros softwares da Adobe, achei muito mais fácil utilizar um da mesma família, né, da mesma rede, porque eles seguem uma interface muito similar. Então, para mim, é muito, muito fluido utilizar o XD, até porque eu não sei dos outros, né, eu nunca me aprofundei muito, mas ele permite você criar uma versão de especificação, que daí para o pessoal do desenvolvimento é muito bom. A gente termina de desenhar tudo, e aí gera uma versão de especificação que eles têm lá o código certinho da cor do botão, o tamanho que tem que ter, então isso facilita, assim, o trabalho deles um monte, do que pegar um arquivo de Photoshop estático lá e ter que descobrir tudo isso sozinho, né. Mas é o principal, assim, eu uso hoje o XD para prototipar. Então, você fez design, né? Até uma curiosidade é que o nosso departamento de informática, quando a gente trabalhava na UTFPR, né, agora a gente está todo mundo em casa, fica ao lado do departamento de design. E uma das características que ficam óbvias para a gente, que
na frente do nosso departamento ficam os alunos de engenharia de computação e sistema de informação. Logo ali do lado, a gente vê, passando pelo corredor, os alunos de design. Então, com certeza é que eu estou querendo dizer que eu não tenho certeza, mas com um grau razoável de certeza, o curso de design é um dos mais diversos da UTFPR, até inclusive em termos da forma que eles se vestem, né? Você vê de longe que é um pessoal diferente. Pensando nisso, a gente sempre pergunta aqui para as mulheres da computação se elas encontraram dificuldades na escola ou no trabalho por ser mulher. Eu pergunto a mesma coisa para você, mas aí você elabora como é que você sente a posição da mulher no design, nos cursos e no trabalho em design. A posição da mulher no design é muito boa, tá? A gente vê muitas mulheres sendo contratadas, eu acho que é uma sorte, na verdade, que a gente tem nessa profissão de ter pouca discriminação nesse ponto, né? Eu não vejo, pelo menos, eu tô falando do meu ponto, tá? Não vejo no design, de forma geral, essa problemática. Agora, quando a gente fala de trabalhar com design dentro de áreas de tecnologia, aí existe, tá? E, assim, eu trabalho como UX dentro de uma empresa de tecnologia onde 90% das pessoas são homens, e eu trabalho junto com um outro designer, né? Então, somos eu e um designer homem, né? E, assim, é um pouco complexo de falar, mas eu vou ser sincera, muitas vezes aconteceu, assim, sabe, de eu falar algo e só validarem a opinião quando ele falasse. E ele fala exatamente a mesma coisa, sabe? Mas é aquilo do homem. E eu acho muito triste, na verdade, que a área de tecnologia ainda tenha essa questão de não levar as mulheres tão a sério ou considerar a opinião delas, né? Porque a gente já está aqui, já faz muito tempo, né? A gente já faz muito isso, e principalmente quando são áreas correlatas, sabe? Tipo assim, é um monte de gente desenvolvedor tendo que ouvir a opinião de uma designer, né, mulher, e desconsiderar, e não é nem a área deles, né? Então, assim, eu não vejo isso acontecer com designers homens, né? Tipo, quando a gente fala de grupos de pessoas de UX, né? Eu participo de vários grupos de UX designers e os homens do grupo consideram as mulheres tanto quanto, ou até mais, assim, sabe? A gente consegue conversar de igual para igual. Agora, quando a gente vai para uma área de tecnologia, ainda existe. E eu considero bem triste, porque eu vivo isso no meu dia a dia, todo dia, assim, tendo que me reafirmar, mesmo sabendo que eu tenho total capacidade e mais conhecimento do que a maioria deles ali, porque a minha área é diferente, né? Eu conheço mais sobre a minha área do que eles. Mas existe, e é difícil, não vou dizer que não, mas a gente consegue. É uma questão de segurança daí, sabe? Você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você está ali para fazer, qual é a sua proposta. Então, tipo assim, se mantenha firme, né? É o que eu repito para mim todo dia. Fique firme porque você está fazendo exatamente o que você sabe fazer há tanto tempo. Então, não é um desenvolvedor que acabou de entrar na empresa que vai questionar o que você está dizendo, que você já sabe e tem segurança, principalmente porque você testou, porque você confirmou, porque na área de UX é muito bom isso, porque a gente tem respaldo de todas as pesquisas. Então, assim, eu testei isso com o usuário, eu pesquisei isso, eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu tenho como comprovar o que eu estou falando. Então, é bem importante, assim, eu acho que é uma forma de se blindar, assim, sabe? Porque senão passam por cima, infelizmente. É bem interessante o que você disse, né, e na verdade é o que a gente ouve muitas vezes aqui, e muitas vezes o que a gente sente também, né, em alguns momentos. E você participa de algum grupo de apoio a mulheres? Será que existem esses grupos, nessa área de UX? Eu não participo, tá? Mas eu sei que, não participo ativamente, né? Mas, se eu não me engano, no Facebook tem também, mas no Instagram tem vários, assim, tem de cada estado tem um, são grupos chamados Ladies That UX. Então, são mulheres que fazem UX.
né? Então, são grupos específicos disso, que aí só falam com mulheres, só divulgam trabalho de mulheres, né? Só mulheres são permitidas, enfim. Eu participo de alguns deles, né? Eu participo do Brasil e do Paraná, e eu sei que tem do Rio de Janeiro, que eu já vi também, tem de São Paulo, e não vejo muito acontecendo dentro desses grupos esse tipo de situação, né? As pessoas não comentam muito sobre isso, porque o foco é o trabalho, né? A gente não está preocupado tanto na hora que a gente está ali conversando, a gente não quer saber quem passou por dor de machismo, essas coisas, porque a gente sabe que todo mundo está no mesmo barco, né? Todo mundo passa eventualmente. A gente quer ouvir a opinião de outras mulheres sobre o mesmo assunto, né? Sobre como elas conseguem resolver isso, enfim, dar espaço e visibilidade para elas. Eu não participo, gostaria muito de estar mais ativa nisso, mas infelizmente o meu trabalho me consome assim até as 8 horas da noite. Eu não consigo parar para ter tempo de coordenar mais alguma coisa, né? Senão estaria aí, com certeza. Alguma mulher te inspirou em sua carreira? Eu acho que as minhas maiores inspirações dentro da carreira de design foram 2 professoras minhas que eu tive na faculdade. Uma delas é a Carla Espinilo, que ela é professora de design da informação, e ela trabalha com o design voltado para isso, né? Sempre passar a informação da melhor forma possível, e ela é uma mulher inteligentíssima, ela é incrível, assim, realmente é uma inspiração. Eu tive a sorte e a oportunidade de ter aula com ela de novo agora no mestrado, e foi muito bom, assim, sabe, tá de volta com ela, tendo uma relação diferente, assim, porque realmente é uma inspiração muito grande. E a outra, que também é uma professora que eu tive na minha graduação, que é a Stefânia Padovani, que também, assim, ela é a gente, eu lembro que na faculdade a gente dizia que ela era a rainha da usabilidade, assim, ela era a rainha da interface, porque ela também é especialista nisso, ela estudou fora, ela tem uma didática incrível e uma forma de passar todas as informações que ela tem para passar para você de uma forma muito carinhosa, né? E é difícil, às vezes, a gente encontrar isso dentro de universidade, né? Professores que consigam ser empáticos e consigam falar de uma forma cuidadosa, carinhosa, assim, hoje em dia, até quando eu voltei para o mestrado, eles falavam, nossa, a Stefânia é tipo uma mãe pra gente, e eu olhava assim, nossa, realmente, ela poderia ser, porque ela é muito incrível, assim, e as duas são mulheres muito inspiradoras que trabalham com a área, né, que fazem isso, e fazem pesquisa, estão desenvolvendo coisas novas para essa área, contribuindo ativamente, né, para essa área, e que conseguem seguir a vida delas, né, tipo, porque a gente não consegue desvincular isso. Quando a gente fala de mulher, a gente sempre vai pensar, é uma mulher que tem uma carreira incrível e consegue administrar a casa, consegue cuidar dos filhos, porque a gente é multitarefa, a gente faz um monte de coisa, e parece que a gente nunca vai se livrar desse estigma, né, que a gente não pode ser só uma mulher bem-sucedida, a gente tem que sempre se dar bem em todas as áreas da nossa vida, e elas conseguem, ou elas aparentam conseguir, né, e eu fico muito feliz, elas me inspiraram muito para a carreira que eu tenho hoje. Toda vez que eu tô com algum problema no meu trabalho, toda vez que eu tô me debatendo com alguma questão, eu paro e penso, nossa, o que a Stefânia me ensinaria? O que ela falaria para mim? Se eu não consigo pensar, eu vou atrás de um artigo dela, porque com certeza ela vai ter a resposta para mim ali, sabe? Então é meio isso. Muito bom. E o que você diria para as meninas e mulheres, né, que estejam pensando em seguir carreira em UX? Eu acabo falando o X muitas Pode vezes. falar também, eu também falo o X, tem dias que eu falo UX, tem dias que eu falo o X, os dois estão certos, a gente mesmo mistura na hora de falar, não tem problema nenhum. O que eu diria para as meninas que estão querendo seguir essa carreira é que vão em frente, na verdade, sabe? É uma carreira muito gostosa, que exige muita pesquisa. Então, assim, se você não gosta de conversar com pessoas, se você não gosta de interagir com outras pessoas, né? Se você é daquelas, ou profissionais de computação, ou de design, que são mais introvertidas, que gostam de um trabalho mais focado, talvez essa não seja a carreira para você.
porque UX envolve interação constante, tá? Seja com pessoas da sua equipe, seja com usuários que você esteja entrevistando, então é algo que você precisa exercitar. Se você quer muito, se você é introvertida e quer muito, então recomendo que você exercite, comece a trabalhar desde já essa questão, né? Converse com pessoas, se voluntarie para palestra, né? Se voluntarie para monitoria, qualquer coisa que a universidade dispor para você, que coloque você em interação e coloque você para falar, porque você vai precisar falar para conversar com as pessoas e você vai precisar falar para defender tudo aquilo que você pesquisou e tudo aquilo que você projetou. Toda a área de design é uma área que a gente precisa defender tudo aquilo que a gente faz, né? A gente vai apresentar um projeto, a gente tem que defender o motivo que a gente fez, explicar tudo que a gente fez, e no UX não seria diferente. Então, o que eu tenho para dizer é isso. Se vocês querem seguir essa carreira, estejam preparadas para interagir muito, muito mesmo. E é gostoso demais. Eu adoro fazer isso, eu gosto de interagir, mas eu entendo que tem gente que tem dificuldade. Então, eu deixo esse aviso, porque hoje em dia a gente tem percebido muito disso, né? Principalmente nas áreas de tecnologia e de design, a gente vê que tem muita gente entrando nessa área e que tem esse perfil mais introspectivo, que tem um perfil mais focado. Então, a gente precisa entender que nesse caminho a gente precisa estar mais disposto a interagir com outras pessoas. Além da comunicação, que outras habilidades você pensaria, assim, para alguém que quer seguir nessa área, então? Pensamento crítico, tá? Você tem que estar disposta a criticar o seu próprio trabalho, né? Muitas vezes, e aí eu acho que um pouco de humildade também, né? Porque a gente vai errar, a gente vai prototipar alguma coisa que não vai funcionar, e aí vai ter que abaixar a cabeça e fazer de novo, tá? Não tem chorumela, não tem drama. Nosso trabalho é tentativa e erro, é acertar, é errar todo dia e trabalhar em cima desses erros para poder fazer algo melhor. Tá? Então, assim, eu fico até triste quando a gente tem um teste de usabilidade que a gente faça e o usuário não identifica problema nenhum, porque alguma coisa eu fiz de errado, na verdade, sabe? Então, ou eu não conduzi o teste direito, enfim, porque não é possível que não tenha um problema, que seja perfeito. Sempre vai ter alguém ou alguma situação que a gente precisa melhorar. Então, ter essa humildade de entender que a gente não é Deus, né? O designer tem muito disso, uma crítica para a minha própria comunidade agora, né? Designers têm muito disso de ego, né? De achar que o que a gente faz é perfeito e não tem problema, mas quando a gente está falando de UX, a gente não está falando de estética só ou de composição, a gente está falando de experiência, a gente está falando da outra pessoa, e se a gente não tiver a humildade de olhar para outra pessoa e reconhecer tudo aquilo que ela está falando como válido, de nada adianta estar na área de UX. Então, eu diria que é a humildade, o pensamento crítico para você poder se posicionar e olhar, né, e refletir em cima dos teus próprios trabalhos. Não sei, não consigo pensar em outra coisa agora. Acho que, assim, de habilidades pessoais seria isso, né? De resto, seriam habilidades que você adquire fazendo um curso ou uma especialização na área para poder aprender a mexer num software, a entender de composição, né? Porque a gente tem que pensar em hierarquia, a gente tem que pensar em Gestalt muitas vezes, né? Que é uma área da psicologia, mas que o pessoal do design utiliza bastante para compor as coisas. Então, não é só jogar as coisas na tela ali, né? Então, eu acho que é uma junção de tudo isso, mas esses são os mais relevantes para trabalhar com UX. Então, vamos chegando ao nosso momento indicações. Existe algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa da área ou não que você queira indicar para os nossos ouvintes? Sim, tem um Instagram de uma mulher incrível, que eu não sei onde ela tá agora, mas ela trabalhava aqui em Curitiba, não sei se na pandemia ela foi para casa dos pais, acho que é no Nordeste ou no Norte, não sei onde que é a família dela, mas o Design é Tudo, é DSN e Tudo, né, no Instagram, e ela é uma mulher que fala sobre o UX, ela tem conteúdo relacionado a isso, ela posta várias piadinhas relacionadas a isso, faz entrevistas com outras pessoas, então é uma mulher que está muito nativa trabalhando com isso, né, é muito legal. De livros, deixa eu ver aqui, tem esse livro aqui,
que é o, deixa eu ler o nome dele, é Design da Interação. Ele é inclusive ele tá escrito aqui embaixo Ciência da Computação, mas ele não tá com nome, eu acho, cadê? Eu acho que o nome é esse aqui. Rogers Sharp Priest, depois eu passo o nome para vocês bonitinho ali, mas ele é Design da Interação, é um livro de capa branca e azul aqui, e um livro, já que vocês falaram de Design Thinking, tem esse livro aqui, que é incrível, eu ganhei ele na minha pós, né, o coordenador deu para todo mundo, que se chama Isto é Design Thinking de Serviços. Esse livro, ele é bem interessante. Ele é bem interessante porque ele fala sobre design thinking, fala sobre técnicas de design thinking e de design research, e ele ajuda muito para quem quer trabalhar com design centrado no usuário, quem quer trabalhar com experiência do usuário, ele é muito legal. E só mais um, para complementar, e aí esse é de métodos. Esse é um livro que eu tenho quase como de cabeceira, assim, sabe? Porque ele não é específico só de experiência do usuário, porque ele é mais focado para a usabilidade, mas a usabilidade está dentro da experiência do usuário, né? E ele é avaliação e projeto no design de interfaces. Ele é um livro azulzinho bebê, assim, e aqui ele tem vários métodos de avaliação, né, de design de interface para você poder utilizar, como que funciona, o que é, o que você precisa para fazer. Então, assim, é de cabeceira, toda vez que eu preciso executar um teste que eu não estou muito familiarizada ainda, eu recorro a ele para poder ver o que eu preciso fazer de volta. Então, eu super recomendo. O meu tá até sujo de tanto que eu uso. Muito bom, né? Você gostaria de falar alguma outra coisa que talvez a gente não tenha abordado durante a nossa conversa? Eu acho que não, eu acho que foi bem legal, eu gostei bastante da conversa que a gente teve, eu acho que pode ajudar bastante gente que esteja interessado, né, na área de UX, espero que tenha clareado um pouquinho e que não desmotive, muito pelo contrário, porque eu acho muito legal, eu gosto muito dessa área, trabalho nela já faz quase 10 anos, né, e eu acho que é um caminho muito gostoso, assim, é um caminho que dificilmente é monótono, a gente sempre tem uma coisa nova para fazer, uma perspectiva nova para olhar, e isso meio que motiva, né, porque senão a gente fica ali fazendo a mesma coisa o dia inteiro, o tempo todo, e tem gente que não gosta. Então, eu sou uma dessas, não gosto de fazer sempre a mesma coisa. Então, eu acho que é um caminho bem gostoso de trabalho, uma carreira muito boa para quem gosta de dinâmica, assim. Então, a gente vai deixar na descrição do episódio o seu site, né, milaribeiro.com.br, Mila com 2 Es. Acho que você tem algum outro site que você queira, ou alguma rede social que você queira deixar para os nossos ouvintes? Eu tenho o meu LinkedIn, que eu acho que é onde tem mais coisa de design, que também é Mila Ribeiro, em todos os lugares é sempre o mesmo. E o meu Instagram também é Mila Ribeiro, mas eu fiz uma promessa um tempo atrás de falar mais sobre design e esse ano eu pretendo cumpri-la. Então, quem quiser pode me seguir lá, fazer pergunta. Eu vou abrir uma caixinha por semana de pergunta lá, pelo menos, sobre design, que eu vi que tem uma galera me seguindo lá querendo saber sobre isso. Ok, você quer mandar um abraço para alguém? Agradecer alguém? Quero agradecer vocês pelo convite, tá? Fiquei bem feliz com o convite, com a nossa conversa aqui. E eu não vou mandar abraço para ninguém porque eu não conheço muita gente da UTFPR, mas sintam-se todos abraçados. Então, muito obrigado, foi ótimo ter você aqui, Mila, e um grande abraço. Para vocês também, obrigada. Obrigada, Mila. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.